Muito bem, senhores. Hoje nós iremos finalizar a terceira e última parte da obra Retorno a Brideshead, de Evelyn Waugh. Esta terceira parte tem o nome de Um Puxão na Linha, que é a alusão à máxima de Chesterton nos seus contos em que o Padre Brown é aquele sacerdote que, ao pegar um criminoso, à la Sherlock Holmes, um pouco superior, é claro, ele pede o criminoso para confessar e libera com a linha invisível da graça. Esta é a questão nesta terceira e última parte. E é claro, eu vou englobar aqui o epílogo. Bem-vindos ao canal Um Louco Cheio de Lúcidos Intervalos. Muito bem, vamos para a obra, que é só a vida acontecendo. Porém, tem algo peculiar nesta obra. Ela tenta demonstrar a nuance, a sutileza e o mistério da graça conduzindo as personagens. Então, é uma obra que vai falar do processo de conversão pela beleza, deixando claro que temos aqui todo tipo de decadência moral. Adultério, luxúria, bebedeira, e tudo isto descrito, narrado, sem nenhuma expressão de baixo calão. Nada desse teor. Só a narrativa bela, bonita. Vamos trazer alguns tópicos para vocês ficarem aí e não se perderem na leitura. Então, no último vídeo, foi revelado que Lady Marshman faleceu e a família se desorganizou. Nós temos o Sebastian, que foi para o norte ou sul da África e entrou num estado de indigência. Júlia divorciou do marido e está com a amante do Charles. Charles divorciou da esposa e está sendo amante da Júlia. A esposa do Charles já o traía, ela estava cometendo infidelidade em relação a ele, e o Lord Marshman está doente. Primeiro vamos começar pelo Sebastian. O Sebastian está totalmente numa espécie de monastério lá na África, no estado indigente, querendo buscar uma salvação, mas não consegue largar a bebida, querendo entrar no mosteiro. E a Cordélia, que é a menina jovem, a caçula, piedosa, ela acabou se ingressando como uma enfermeira na guerra e vai atrás do Sebastian. E chega lá, ela descobre que ele está nesta condição de rua, morando ali com os monges, e os monges deixam lá ele, tratam dele sem nenhuma pretensão, pois ele não tem vocação. E ele está morrendo. Então Cordélia volta, encontra com Charles
e vai falar que ele sofre muito, porque é muito sofrido para uma pessoa que perde a dignidade e tem fraqueza na vontade. E ela voltou feia da guerra, né? Tinha muito tempo que ela não encontrava o Charles. Tá muito feia, mas continua com a alma piedosa e devotada. E numa destas conversas sobre o Sebastian, ela vai fazer uma comparação, que é a seguinte. Nós somos agregados, gente que não consegue se adaptar nem à vida lá fora, nem à disciplina monástica. Acho que meu caso é mais ou menos igual, mas como não bebo, sou mais aproveitável. Então, ela também está perdida ali depois que a mãe morrera, totalmente deslocada, e foi chamada para a guerra. Temos a Júlia, que está num relacionamento de adultério com o Charles e vice-versa. No início do processo de relacionamento, eles estão no cruzeiro e a Júlia ali vai explicar um pouco do porquê ela e o Rex separaram. E ela diz o seguinte: até então eu sempre fora fiel a ele. Não há nada como uma boa educação. Sabe que no ano passado, quando pensei que teria uma criança, decidi criá-la no catolicismo? Antes, eu não pensava em religião. E desde então, também não tenho me preocupado com o assunto. Mas naquela época, quando esperava a criança nascer, pensei comigo mesmo: ao menos isso posso dar a ela. A religião não me foi de muita ajuda, mas meu filho será católico. É esquisito alguém querer dar o que perdeu. Esse tipo de coisa, pessoal, colocado no coração da gente, já é obra da graça. Já é um papel da graça. Embora nem sempre nós fazemos esta relação ou temos essa percepção. O Rex, seu marido, nunca foi fiel, era um político desonrado, né? E esse foi um dos motivos em que ambos foram se distanciando. Bem que a Júlia tentou. Por um outro lado, nós temos o Lord Marshman, que está voltando para casa, doente, totalmente enfermo, variando, tendo alucinações. Só que o Charles, ele já começa a entrever que Júlia está voltando para o catolicismo, e se o pai voltar, ela terá que voltar. Ele intui que ela vai voltar. E ele vai fazer de tudo para convencê-la do contrário. Chega um momento em que o Lord Marshman está numa situação bem grave e o Brideshead, que é o filho mais velho, vai propor para os outros irmãos a procurar um padre. O Charles fica desorientado, tentando convencê-lo. E aí, quando este padre chega, o Lord Marshman não aceita, porque ele não se sente, no presente momento, preparado. Então ele descarta o padre e o Charles fica todo empolgado. Eu estava certo e tal. E aí começa um diálogo dessa tentativa de convencimento. E embora nenhum de nós falasse a respeito, eu sentia
que a questão estava sempre presente, avolumando-se com a marcha da doença de Lord Marshman. Quando Cordélia saía bem cedo para ir à missa, quando Cara começou a acompanhá-la, essa nuvenzinha do tamanho da mão iria inchar-se e se transformar numa tempestade que se abateria sobre nós. Essa nuvenzinha é a nuvenzinha da religião. Porque Cara é a amante do Lord Marshman. Cordélia, que é a filha, enquanto o Lord Marshman está acamado, a Cara está também se voltando para o catolicismo. E Charles está se sentindo ameaçado. Aqui o Charles está agindo como aquela amiga solteirona amargurada, dando conselhos para outra divorciar. É neste espírito que ele está aqui investindo na Júlia, pois se o Marshman aceita ou se converte, ela também vai entrar nesse processo e ele já está entrevendo isso. Ele já está antecipando essa possibilidade. O Charles vai falar assim, olha, mas não tem como ajudar. E a Júlia fica super irritada e diz o seguinte, ajuda? Não consigo entender porque você meteu na cabeça a ideia de impedir que meu pai receba os últimos sacramentos. É muita feitiçaria e hipocrisia, respondeu Charles. Mesmo, no entanto, existe há quase 2000 anos. Não vejo por que só agora você haveria de se enfurecer, levantou a voz. Nos últimos meses, ela se enraivecia com facilidade. Escreva ao Times, faça um discurso ao Hyde Park, inicie um tumulto antipapista, mas, pelo amor de Deus, Charles, não me aborreça. E daí que meu pai receba ou não o vigário da paróquia? Que temos nós dois a ver com isso? E então Charles fica totalmente desiludido. Aqui eu quero dizer para vocês que Brideshead significa cabeça de noiva, numa tradução bem torta que eu fiz no Google. Então esse é o contexto. Júlia acaba voltando, o pai falece, recebe a unção. Não vou contar os detalhes para vocês não desanimarem. E Júlia fala, olha, com você eu estou sem Deus. Então prefiro ficar sem você e voltar para Deus. Ela faz isso e acabam separando. Então, finaliza a obra, todo mundo volta para casa, volta para a noiva, porque Brideshead é a igreja, é essa magnífica estrutura espiritual simbolizada pelo castelo. E então o Charles vai para a guerra. Retornamos ao epílogo, em que ele está transitando ali em Brideshead ali com um exército, e chega o momento que ele entra na capela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sente uma grande... Vê a lâmpada de Arte Nouveau bem no epílogo. Havia uma parte da casa em que ainda não visitara, e fui até lá. A capela não parecia ter sido negligenciada por tanto tempo. A pintura Arte Nouveau conservava o mesmo frescor e o mesmo brilho de sempre. A lâmpada Arte Nouveau ardia novamente diante do altar. Eu fiz
uma prece, palavras antigas, recém-aprendidas, e saí em direção ao acompanhamento. Enquanto caminhava, o toque do rancho soou, e eu pensei. Então, aqui o Charles chega no clímax espiritual da obra. Primeiro, quando o Lord Marshman está recebendo a unção dos enfermos, o Charles ajoelha e pede: "Oh Deus, se você existir, espero que ele não negue a unção." E aqui na capela, o final da obra, nós temos o clímax espiritual da obra, que é quando Charles percebe que a labareda da lâmpada do santuário da capela vazia representa algo que sobrevive à decadência da aristocracia e ao caos da guerra. Ou seja, a presença do Eterno. Portanto, Brideshead significa cabeça da noiva. Então, pessoal, a personagem principal é o próprio Deus. Espero que vocês façam uma boa leitura e até o próximo livro. Que Deus abençoe a todos.